Caminhando para o aplique. Agora temos nosso bordado criado a partir de uma imagem e o próximo passo será a criação do aplique com o método automático. Lembrando que somente obterá um resultado bom se sua imagem que utilizou neste método ter camadas totalmente sobrepostas. Lembra? Bom, a camada sobreposta, como nós já estudamos, só recapitulando aqui, né? É toda a camada que está totalmente envolvida por outra. No caso é o miolo aqui da nossa flor em amarelo, está totalmente dentro da nossa pétala que está em vermelho. Joia? Então é uma camada totalmente sobreposta. Continuando. Um outro ponto importante em qualquer trabalho e desenvolvimento de matrizes de bordado é que a fórmula automática é somente um meio para ajudar a criar matrizes mais rápidas, mas possui muita limitação, como já pôde notar até mesmo antes de aprender o aplique automático. Já houve duas limitações que são a utilização das imagens apropriadas e a sobreposição total, certo? Já estudamos sobre isso aí. E para fecharmos esse tópico, gostaria de salientar que não existe um sistema mágico para tudo, onde tudo é perfeito no método automático. Você já percebeu que teve que escolher as imagens. Isto o sistema não sabe fazer sozinho. Também definiu os parâmetros para o tal, pois o sistema não sabe fazer sozinho. Mas mesmo assim, na hora da criação, ele definiu o que você o configurou, certo? Como vamos ver agora. Tudo vai depender dos seus esforços e dedicação nos seus estudos. Isso poderá ficar mais claro ainda quando for fazer um procedimento totalmente manual de criação de aplique. Nós estamos lhe entregando todos os meios para se trabalhar com diversos apliques utilizando a ferramenta que você tem e ainda não o conhece, mas que a partir de agora verá com seus próprios olhos as criações que você mesmo irá criar, pois Kit Bordados está abrindo o caminho do conhecimento onde poderá criar trabalhos surpreendentes com o que vai aprender conosco daqui para frente. Então dedique sempre um tempo para os estudos, pois na realidade não é difícil, quando se faz da maneira certa e com as técnicas certas. Tudo só depende de você. Vamos lá então. Criação de matriz de bordado em aplique, método automático. Veja que possuímos duas camadas da nossa flor em nosso painel de camadas do nosso lado esquerdo. Possuímos a camada amarela referente ao miolo da flor e a camada vermelha referente às pétalas. Também temos a sobreposição total da camada amarela sobre a camada vermelha, nos dando a condição ideal para o aplique automático. No caso, é o que já estudamos. Tá ok? Aqui no nosso lado esquerdo, você tem duas camadas, a camada amarela referente ao miolo e a camada vermelha referente às pétalas, né? Temos a sobreposição total, que nosso miolo está totalmente sobre a nossa camada das pétalas que está em vermelho, joia? Então nos dá a condição perfeita para o aplique automático, tá ok? Vamos lá. Clicando somente uma vez na camada que queremos transformar em aplique, ele nos mostra a seleção superficial dessa camada, onde se pode mudar a cor ou ponto se for o caso. Mas como não é o nosso caso, seguimos adiante. Um duplo clique na camada a ser aplique nos habilita a função do menu atributo na barra superior do P-Design. Vamos lá. O que ele está querendo dizer? O seguinte, quando eu clico uma vez só em uma determinada camada, vamos começar aqui com a camada amarela, certo? Eu cliquei uma vez só, né? Vejamos que ele abriu aqui em cima um menuzinho chamado atributo, deixa eu clicar fora. Quando eu não tenho nada selecionado na nossa área de design aqui, nenhuma camada selecionada, nós não aparece o menu atributo, mas quando nós clicamos, aparece o menu atributos, joia? Então cliquei uma vez, o menu atributo é habilitado, tá ok? O que eu posso fazer nesse menu clicando uma vez só? Vejamos que temos uma seleção aqui superficial em cima do nosso, da nossa camada do miolo em amarelo, porque foi a que selecionamos na nossa janela de camadas, né? E ele habilitou para nós o menu atributo e habilitou também aqui
a nossa configurações de ponto, para escolher os tipos de ponto, tá ok? Que a gente utilizaremos para essa camada. No caso, a gente não nesse caso não utilizaremos pontos, porque vamos transformar em aplique, tá ok? Mas você pode, quando ativado isso aqui, você pode trocar os pontos, se você quiser, para qualquer tipo de ponto. No caso, não é a nossa aula ideal agora, aliás, não é a nossa aula referente, deixa eu voltar aqui, ao aplique, tá ok? Então, mas só para conhecimento, você pode trocar para qualquer tipo de ponto se vocês for fazer outro trabalho, tá ok? Então, deixe como tá, certo? Você pode também mudar a cor, no caso aqui no nosso miolo aqui, nós não vamos precisar mudar a cor. Por que não vamos precisar mudar a cor nesse tópico aqui? Porque também não se aplica ao nosso curso, tá ok? Mas se quiserem mudar a cor num determinado trabalho, você clica no carretel, no seu lado direito aqui, ele habilita as cores, painel de cores. Vejamos que tem vários tipos de cores, você pode clicar em qualquer uma delas para mudar a cor do miolo, tá ok? Mas não é o nosso caso, ok, do nosso curso. Vamos continuando. Bom, para transformar em aplique, então, qualquer tipo de camada aqui que seja no método automático, você tem que clicar duas vezes. Lembramos que eu cliquei uma vez só, tá ok? Habilitou o atributo e algumas informações aqui. E clicando duas vezes na camada, vejamos que o centro dele mudou, tá ok? Ele criou alças de configurações aqui, tá ok? Se eu arrastar essas alças, eu posso redimensionar essa minha camada do meio aqui, no caso que é a camada do miolo, tá ok? E automaticamente também ele habilitou as outras funções dentro da minha área de trabalho, dentro da minha camada, né, de miolo. Então esse tipo de seleção que nos importa mais aqui. Quando você clica uma vez só, ele só habilita parcialmente o menu atributo. Você clica duas vezes, ele muda o modo de seleção dentro da sua área de trabalho e abre mais funções para que possamos criar o aplique a partir de uma dessas funções. Joia? Vamos continuando lá. Selecionando a parte da criação do aplique. Foi o que fizemos agora, ok? Vamos ao próximo. Note que após dar um duplo clique lá no menu atributos, na barra superior, vai habilitar o submenu assistente de aplique, tá ok? Que no caso é este aqui, assistente de aplique. Com um clique só, ele permanece desabilitado. Com dois cliques, ele habilita o nosso assistente de aplique, tá ok? Que é o caminho que vamos seguir para o aplique automático, joia? Então, vamos lá. Próximo. Transformando a camada em aplique. Com o submenu assistente de aplique em destaque, clique nele para abrir o assistente de aplique de criação de aplique. Simplesmente, quando eu seleciono novamente, deixa eu clicar duas vezes, selecionei a minha camada de miolo amarela, abriu o assistente de aplique, eu clico em assistente de aplique, vai nos abrir o assistente de aplique, tá ok? Que é essa janela que vai aparecer aí no seu P-Design, joia? O assistente de aplique possui 4 etapas, como padrão do P-Design Nest, que pode ser desabilitado, 2 deles se preferir. Então vamos às etapas. Material do aplique. Esta etapa está criando um contorno em volta. Vou colocar aqui um contorno em volta do material que será recortado para ser aplicado. No caso, é a primeira opção aqui, né? Material do aplique. Já nós vamos estudar mais a fundo essas partes aí, tá ok? A segunda etapa é a posição do aplique. Esta etapa marca a posição no tecido onde vai ser colocado o material recortado. Alinhavar. Essa etapa alinhava e fixa melhor o material aplicado para efetuar o bordado final. E o ponto de cobertura, que essa etapa faz o bordado final em volta do material aplicado, joia? Né? Então, seguindo esta etapa do P-Design aqui, nós temos 4 etapas, que é o material do aplique, a posição do aplique, alinhavar e ponto de cobertura. Já adiantando para vocês aqui, que a gente vai estudar agora nas próximas páginas aí, né?
O material do aplique e a posição do aplique, a gente vamos usar um sistema de inversão desses dois módulos aqui, tá ok? Dessas duas partes aqui. Por quê? Porque as pessoas, a gente como vamos criar aplique, fica muito mais fácil, né? Ao invés de a gente recortar o material fora, né? Como o P-Design mostra aqui os passos aqui, a gente pode recortar o próprio material dentro do bastidor sem precisar estar retirando, fazendo mudança de bastidor, joia? Isso simplesmente é para a gente ganhar mais tempo, tá joia? Para a gente criar o aplique da gente. A gente vamos fazer isso aí também no método passo a passo aí, no método da máquina, para vocês poderem entender, né, esses dois porquê da inversão. E esse método que eu estou falando para vocês aí, né, eu vou utilizar um nome simples aí, que é o método que as pessoas mais usam. Por que as pessoas mais usam? Porque é o método que, no meu ponto de vista, e como vocês vão observar aí, é o método mais rápido de se criar, de se terminar essa parte do aplique, porque é muito, não é que é complicado, você vai gastar entretela, vai gastar certos materiais a mais aí, num procedimento que você mesmo pode fazer diretamente, sem precisar estar arrancando o bastidor, fazendo a inversão dessas duas camadas aqui, tá ok? Mas tudo bem, a gente vamos explicar isso mais para frente, vocês vão ver aí. Vamos continuar aqui. Padrão do aplique. Deixa eu só voltar aqui no P-Design. Você clicou no assistente de aplique, abriu esse quadro aqui, deixe configurado como está, não tem problema. Clique em OK, tá ok? Só mude aqui, se o ponto de vocês aqui, ó, o de alinhável estiver em V, mude para ponto E, tá ok? Nós temos aqui essa opção também, a gente vamos estudar essas opções, a parte também aí. Vou clicar em OK. Vejamos que a nossa camada aqui do miolo aqui criou 4 camadas de aplique, que serão chamadas, essas 4 camadas serão chamadas de grupo 1, tá ok? Agora, a gente vamos estudar isso aí um pouquinho mais para frente também. Por que isso aí? Para melhorar a organização na hora da criação das nossas camadas. No modo automático fica simples, né? Mas quando vocês for fazer no modo semi-automático e no modo manual, vocês vão ver o quanto é necessário você saber os grupos de aplique que você tem, joia? E saber organizar isso aí certo, porque na hora de bordar, se não tiver organizado o grupo de aplique conforme as suas sequências, o seu trabalho não ficará bom. Vai bordar certas camadas, certos grupos aí que deveriam ser bordados em outras posições. Joia? A gente vamos estar entendendo isso aí quando estiver fazendo aí o passo a passo e também quando estiver fazendo aí criando aí matriz semi-manual, ok? Semi-automática, aliás, e a matrizes manuais, certo? Por enquanto está cedo ainda para explicar, mas a gente já vai avançando nisso aí. Vamos lá. Padrão do aplique. Existem algumas divergências em criações de aplique pelo método padrão do P-Design. Por motivo de customização de tempo, vamos a ela. Explicando em linguagem simples e não técnica, pode-se dizer o seguinte. Bom, primeiramente aqui, explicando em linguagem simples e não técnica, porque se eu for falar para vocês na linguagem técnica, alguns de vocês não vão entender, né, a linguagem técnica, tá ok? Por isso que eu falo que é explicando em linguagem simples. Linguagem simples que eu quero dizer, né, no nosso português mesmo, vamos dizer. É a técnica, é a linguagem técnica, mas explicando numa linguagem simples, tá ok? Sem muita enrolação e sem usar termos desconhecidos, joia? Então vamos lá. Padrão do P-Design. Você irá colocar o tecido, a qual será o material a ser aplicado no bastidor, e ele fará o contorno para o recorte, certo? Essa é a etapa 1. No caso seria, deixa eu voltar aqui no meu P-Design, né? Deixa eu voltar novamente, vocês não precisam fazer isso, tá? Só estou explicando. Seria essas etapas, as etapas do aplique no modo automático. Então vamos lá, voltar na apostila. Padrão do P-Design. Você irá colocar o tecido, a qual será o material a ser aplicado no bastidor, e ele fará o contorno para o recorte, etapa 1. Essa seria a etapa 1 do seu aplique, ou seja,
o material do aplique. Vamos explicando aqui. Você vai pegar um determinado tecido. Vamos supor que você vai bordar um coração, certo? Então você vai pegar um tecido aí vermelho, vai colocar no seu bastidor, vai fazer vai aplicar esse tecido no seu bastidor, ele vai fazer uma marcação de coração em volta do seu tecido vermelho, certo? Você vai tirar esse tecido do bastidor, vai cortar esse coração vermelho, que é a marcação da posição do corte do seu aplique, vai cortar e deixar ele separado. Essa é a etapa do P-Design, tá, gente? Logo após, você irá colocar no bastidor o tecido que irá receber o material recortado. Então, nesta etapa, marcará a posição onde será posto o seu recorte. Etapa 2, vamos lá. Não se preocupe com isso aqui, tá ok? Eu estou explicando, mas vocês vão entender na hora de a gente fazer mais para frente, a gente for fazer na prática mesmo, tá ok? Posição do aplique. Aí, você vai tirar o seu bastidor, né? Conforme disse, você vai recortar o seu material do tecido que vai ser aplicado. Aí você vai colocar, vamos supor, o tecido que você vai receber o material aplicado. Vamos supor aí que seja uma jaqueta, uma blusa, uma toalha, sei lá, qualquer tipo de tecido que vai receber o seu material do aplique. Aí você vai colocar no seu bastidor e vai mandar a máquina fazer de novo, novamente, o contorno, marcando a posição onde será aplicado, né, o seu tecido que você recortou, ok? Na sua jaqueta, por exemplo. Ela vai partir para o alinhavo. Vamos lá? Logo após ter marcado a posição e colocado em cima da posição o material recortado, você irá alinhavar para fixar o material ao tecido aplicado. Etapa 3, no caso aqui, tá ok? Você está com sua jaqueta, por exemplo, no seu bastidor, já está marcada a posição onde vai ser o tecido, onde vai ser aplicado o tecido que você recortou nas etapas anteriores aí. Você vai colocar o seu tecido recortado de coração na mesma marcação, né, que está lá na sua jaqueta lá que ele fez, e mandar a ordem para a máquina fazer o alinhavo, para fixar esse tecido na sua jaqueta, certo? Vejamos aí que isso é o alinhavar, ok? Porém, como eu estava dizendo antes aí, nessa etapa que a gente vamos ver mais para frente, né, às vezes nesse alinhavar, o tecido pode sair fora da posição e pode ter várias coisinhas que podem acontecer. E por isso a gente vai inverter a camada futuramente aí. Vamos continuando. E finalizando, irá fazer o contorno final para o acabamento, que no caso é o ponto de cobertura, que seria o último ponto, que seria esse ponto aqui, o de cobertura, tá ok? Tudo bem. Esse é o procedimento do padrão do P-Design. Veja que entre a etapa 1 e 2 você terá que retirar o seu material do bastidor e recortar. E logo após colocar o tecido que receberá esse aplique no bastidor e depois colocar sobre a marcação da posição da etapa 2 o material recortado e seguir o restante procedimento, né? Conforme eu tinha dito, né? Você terá que mudar o seu bastidor 2 vezes seguindo o padrão do P-Design, tá? Seguindo esse método, a maioria das pessoas que trabalham com o aplique resolveram utilizar a etapa 1 como já direto a marcação no tecido. E logo após, na etapa 2, eles colocam o material do aplique em cima da marcação, já no tecido. E faz o contorno do corte já direto no tecido aplicado. Sendo assim, que ele recortará o material de aplique já prefixado no tecido. Ou seja, parece ser um pouco meio, na leitura da gente, um pouco meio enrolado aqui, mas não é. Na prática vocês vão ver como é que é simples de se entender, né? Mas explicando aí, esse método que a gente vai usar, que é o segundo método aqui, que as pessoas mais utilizam aí, simplesmente ele só inverterá a camada 1, a etapa 1 com a etapa 2, e você não precisar ficar trocando o bastidor, simplesmente você irá recortar o seu material, né, de aplique direto já na sua jaqueta, por exemplo, assim, na sua jaqueta, na sua toalha, ou seja, lá no que você for fazer o aplique, sem precisar estar retirando da máquina o bastidor, fazendo troca de tecidos no bastidores, tá ok? Resumindo, ele inverte a etapa 1 e 2 no processo na máquina para customizar tempo.
Mas no P-Design pode deixar tudo como está, somente na máquina que mudaremos esse processo, simplesmente já deixando o tecido no bastidor e recortando o material já no tecido no bastidor. Ou seja, indiferente se você vai usar o método do P-Design ou o método como estamos ensinando aqui, que as pessoas mais usam aí, né, vai ter as 4 camadas aqui normalmente, tá ok? A gente vai inverter para a primeira para a segunda e vice-versa, mas assim, você não modificará nada nas suas camadas de criação aqui, tá ok? Só modificará o procedimento na máquina, joia? Conforme vamos ensinar aí. Vamos tocando aí. Desenrolando tudo. Considere a seguinte situação. Utilizamos algumas cores aqui, alguns quadrados aqui, para vocês poderem ir entendendo aos poucos o conceito de teoria, por enquanto, para depois a gente fazer na prática, tá joia? Considerando a seguinte situação. Temos no desenho abaixo as 4 etapas padrão do P-Design, mas o desenho do aplique, no caso é o coração. Note que são representados em cores: vermelha, recorte do material, verde, posição do aplique, amarelo, alinhavo, azul, bordado final. Tudo no padrão P-Design, tá ok? Aqui está no padrão P-Design. Lembra, tá? Vamos lá. Representamos o bastidor na cor preta, tá ok? Temos aqui o bastidor. Primeira etapa. Vamos se falar aqui, utilizando a etapa pelo padrão P-Design, tá ok? A gente vamos inverter isso na frente. É feita a marcação no material de aplique e cortado a parte marcada. Estamos aqui. Aliás, temos aqui a situação que temos aqui o bastidor, né, que está em preto aqui. E temos aqui o tecido vermelho, no caso aqui, e fez a marcação da posição do corte no tecido aqui. Aí tiramos o bastidor e recortamos o tecido aqui, que é o coração vermelho aqui. Tá ok? Essa é a primeira etapa do P-Design. Segunda etapa, a marcação da posição onde vai ser aplicado o recorte, tá ok? Vamos lá. Então temos aqui, vamos supor aqui que esse verde aqui agora já é o nosso tecido que a gente utilizamos aí. Vamos pôr que é uma toalha ou uma jaqueta aí que vai ser recebido esse aplique, tá ok? Então tirou o bastidor, cortou o coração lá na etapa anterior, colocou no bastidor a toalha ou a jaqueta que vai ser aplicado o seu aplique e marcou a posição nessa jaqueta ou nessa toalha, nesse material, nesse tecido que vai receber o aplique. Então temos aqui a posição. Essa é a segunda etapa do aplique, nas camadas do aplique. A terceira etapa é colocado o material recortado no tecido para alinhavo fixar. Note que o contorno amarelo é o alinhavo. Então temos aqui, né, o nosso tecido já no bastidor, temos o coração aqui para fora ainda, né, que é igual, né, o coração colocado em cima da marcação aqui do nosso coração no nosso tecido e feito um alinhavo em amarelo em cima, tá ok? Essa é a terceira etapa do nosso, seguindo o padrão do P-Design, do nosso alinhavo, que é o alinhavo do nosso P-Design aqui. Nosso aplique, aliás. Etapa 4, é feito o bordado final em volta do material aplicado no tecido. E por final, em azul aqui, vejamos aqui que é o ponto de cobertura que está aplicado no nosso material vermelho no nosso tecido aqui, tá ok? Na nossa jaqueta ou toalha, seja o que for. Vamos lá? Agora vamos mostrar como é feito pela maioria das pessoas que trabalham com aplique. Que, como dito anteriormente, somente na máquina que inverteremos a etapa 1 e 2 para não precisar trocar o bastidor 2 vezes. Vamos lá? Etapa 1. Bom, agora é o procedimento que vamos utilizá-lo quando a gente for fazer na máquina, o exemplo da máquina, tá ok, gente? Então será esse procedimento aqui. Vejamos que vai usar as 4 etapas do mesmo jeito, mas simplesmente nas etapas 1 e 2 a gente não retiraremos o bastidor para trocar de material para concluir o aplique, tá ok? Então vamos lá. Bom, etapa 1. A marcação é marcada a posição direto no tecido. Lembra que no padrão P-Design a gente coloca o tecido vermelho lá para recortar o coração para depois mudar o bastidor para o tecido que vai ser aplicado, tá ok? Nessa nosso padrão aqui a gente vai utilizar diretamente, a gente vai jogar o material, no caso uma jaqueta no bastidor, né? E já vai marcar a posição, né,
a posição aonde o material do aplique vai ser aplicado, diretamente na primeira etapa. Na segunda etapa, ó, é colocado um pedaço de material sobre o tecido a ser aplicado e feito uma marcação de corte do material já sobre o tecido. E logo após é feito o corte do material do aplique sobre o tecido. Lembrando de se tomar o máximo para não cortar o tecido que está embaixo do material. Bom, na segunda etapa, você não tirou o seu bastidor, né? Você tem lá o seu bastidor com sua jaqueta, por exemplo, lá. Você tem a sua marcação, você viu que você fez uma marcação dela lá de posição onde vai ser o aplique. Você colocou um pedaço de tecido que vai ser recortado em cima. Veja aqui que eu estou com o tecido em cima da parte da marcação, né? Onde vai ser a marcação do meu recorte, do meu coração em vermelho. E ele vai fazer essa marcação certinho aqui. Você vai recortar no próprio bastidor, tomando cuidado para não atingir, recortar a sua jaqueta que está logo abaixo, tá ok? Cortando o mais rente possível da marcação, deixando o coração já fixado praticamente na sua jaqueta, por exemplo, tá ok? Nessa etapa 2. Então, o que fizemos? Simplesmente nós invertemos a etapa 1 e 2 e permanecemos, né, o mesmo bastidor e recortamos o material direto, né, no tecido que a gente está aplicando esse aplique, tá ok? Quando a gente for fazer a parte na parte prática na nossa máquina, vocês vão entender isso aí. Mas até o fim do curso, mesmo aqui sobre a apostila aqui, vocês já vão ter uma ideia do que se está se tratando aqui, esse método de aplique, utilizando aí que as pessoas mais usam aí, tá ok? Etapa 3 e 4 continua normalmente, que vai alinhavar daí, vai alinhavar e a etapa 4 vai fazer o ponto de cobertura, não tem mudança nenhuma, simplesmente mudou na etapa 1 e 2, que é o bastidor, que a gente não precisou trocar o bastidor, invertendo a camada, as etapas 1 e 2. Vamos lá? Considerações finais de padrões. A vantagem de se aplicar os métodos mais utilizados é de que você necessariamente não precisa usar o alinhavo se quiser, pois a própria marcação já fixa o material no tecido aplicado. Ou seja, a gente utiliza o alinhavo, né? Vamos estar fazendo esse curso utilizando o alinhavo, né, para fixar melhor. Mas no caso, como você fez a marcação no seu material que vai ser aplicado, colocou o material de aplique, fez o recorte, ele já está fixado pela própria marcação do recorte, né? Ele já está fixado. Mas para um melhor trabalho, por melhor fixação, é melhor mantermos o seu alinhavo. Mas se você quiser tirá-lo também, não tem problema. Em contrapartida, tem que se tomar cuidado na hora de fazer o recorte, pois o material está fixado direto no tecido e também pode haver desperdício de material, pois o mesmo vai ser usado um pedaço em que haverá sobras, dependendo do tamanho que utilizar. O que estou querendo dizer? Nesse método aqui, a única desvantagem, né, que temos nesse método que a gente vamos utilizar aí é o desperdício de tecido. Às vezes a gente vai usar um pedaço um pouco maior do que a marcação para a gente poder fazer o recorte. E no outro método seguinte, você tem a troca do bastidor, né, no método padrão do design, você tem a troca do bastidor na etapa 1 e 2, que já gera um tempo extra, né, mas porém não tem o desperdício, né? Porém aí vai se avaliar. Preferencialmente, se você recortar o seu tecido mais próximo da marcação, para fixar, para você cortar o restante, o desperdício é pouco, mas sempre há um desperdício nesse método, tá ok? Já o método padrão do P-Design pode controlar o desperdício, já que a marcação e recorte é feito diretamente no material, que não está fixado no tecido. Mas devido a ter que colocar e retirar o bastidor duas vezes e colocar o material aplicado em cima da marcação para alinhavar, pode custar tempo, e o tempo é precioso. Tá ok? Resumindo aí, você vê qual vai ser mais útil para você, tá ok? A gente vamos estar fazendo aí na hora que fomos partir para a máquina, e vocês verem qual que é mais útil. Trocar o bastidor ou duas vezes na etapa 1 e 2, ou manter um bastidor só e inverter a etapa 1 e 2. Considerando todas essas informações, vamos nos identificar com o procedimento mais usado pelas pessoas, que na minha opinião e experiência é bem mais viável, como estava dizendo até agora.
mas fica a escolha de cada um, qual método trabalhar. A respeito da criação no Software Design Nest, podemos continuar utilizando o mesmo padrão de criação, uma vez que só inverteremos as etapas quando for o design para a máquina de bordados, conforme já explicamos, tá ok? Mantém-se o mesmo padrão, que cada camada de aplique criado, ele cria 4 camadas chamadas de grupos, vamos manter o mesmo padrão, tá ok? Então, tudo bem? Continuando o assistente de aplique. Então, para se concluir o assistente, temos 4 etapas e algumas delas são configuráveis. Material do aplique, você tem a opção de habilitar e desabilitar essa função. Lembrando que, se desabilitar a função, você terá apenas 3 etapas. Então, como padrão, mantenha habilitada, selecionando a opção Sim logo abaixo da imagem. Vejamos que você tem a opção de você desabilitar também algumas etapas do seu material de aplique. No nosso caso, não vamos desabilitar, vamos manter as 4, porque nós vamos fazer aplique levando em conta um trabalho, resultado final perfeito, então não vamos habilitar nenhuma camada, vamos utilizar as 4 camadas aqui, tá ok? Mas tem a opção, caso futuramente você queira utilizar mais uma dessas etapas aqui. Quando você estiver ao final desse curso e estiver criando seu aplique, você já entenderá melhor sobre essas etapas do assistente de aplique e poderá fazer aí, quando você criar suas matrizes aí de aplique aí, se acha necessário manter essa camada ou não, tá ok? Vai do ponto de vista de vocês aí. Vamos lá? Já a posição de aplique, que é a segunda etapa, não possui configurações adicionais. Mantém-se para a próxima. Já no alinhavo, você tem a opção de desabilitá-lo e selecionar a caixa ao selecionar a caixa de seleção não. Ou deixá-lo habilitado selecionando a caixa de seleção sim, tá ok? O alinhavo, você tem a opção aí, conforme já disse aí, de manter ela ou não, né? Você seleciona sim ou não na caixa de seleção. Caso pretenda manter um alinhavo, você também tem a opção de escolher o tipo de alinhavo que prefere, clicando no menu logo abaixo e na caixa de seleção sim, e escolhendo qual tipo de ponto de alinhavo prefere. Quando você seleciona que você quer o alinhavo, existem 3 tipos de pontos de alinhavo: o ponto cheio, o ponto E e o ponto V. Geralmente o ponto cheio a gente não utiliza muito no alinhavo, por quê? Porque o ponto final, né, do nosso ponto de cobertura já é um ponto cheio praticamente também, então ficaria uma coisa meio que complicada você bordar 2 pontos cheios em cima do outro, mesmo que um é utilizado como alinhavo, tá ok? Poderia sobrepor muito bordado em cima do outro, dando problema aí. Então eu não utilizo o ponto cheio, eu utilizo o ponto E ou o ponto V. Vamos lá? Pontos de alinhavo. Na caixa de seleção de ponto de alinhavo, você tem 3 opções, que são o ponto E, o ponto V e o ponto cheio, conforme já explicamos aqui. Aqui está o desenho de como seria cada um deles, tá ok? Apesar que o ponto cheio, conforme eu falei para vocês que ficaria um ponto sobre o outro ali, ele são pontos menos densos, vamos dizer, são pontos mais separáveis, também pode se usar, mas preferencialmente use o ponto E ou o ponto V, vai da sua escolha, ok? Assistente de aplique. E por último temos a configuração do bordado final, ou ponto de cobertura, como é chamado, onde você poderá escolher qual tipo de ponto quer utilizar, definir a largura e a densidade preferida. Como sempre, estamos utilizando o padrão P-Design, que nos dá um resultado extraordinário. Você pode diminuir a largura ou densidade do seu bordado de acordo com o seu trabalho. Como sempre estamos usando o padrão P-Design, gente, no caso aqui das configurações dos pontos, tá ok? Não nas etapas do aplique, como utilizamos que os métodos que as pessoas mais usam aí. Então, sempre a gente vamos ver na parte semi-automática e na parte manual, né, muito sobre essas configurações, a qual mesmo a gente utilizando o padrão, né, P-Design aqui, que no caso é o ponto de largura é 3 mm, e a densidade 4,5, em alguns casos, principalmente na parte manual, a gente vamos ter que ajustar isso aqui, porque uns pontos vai estar aparecendo sobre o outro. Mas isso é lá para frente, a gente vamos compreender melhor quando a gente estiver nos módulos de aplique manual e aplique semi-automático, tá ok? Vamos ver.
Ponto de cobertura. No ponto de cobertura temos duas configurações do tamanho do ponto e densidade do ponto. A largura do ponto, né, que é o tamanho do ponto, e a distância entre um ponto e outro, a densidade desse ponto, tá? É a densidade desse ponto, tá ok? Ou seja, no ponto de cobertura, deixa eu voltar aqui na 854 aqui, que é a largura, que está 3 milímetros no caso aqui, é o tamanho do ponto, a largura entre um ponto e outro, tá ok? E a densidade, né, é a distância, né, entre um ponto e outro. Quanto mais denso, mais junto estão esse ponto. Quanto menos denso, mais separadas vão ficando esse ponto aqui, tá ok? Configurações dos pontos. Tanto o ponto de alinhavo como o ponto de cobertura pode ser modificado. Suas configurações, aliás, tanto o ponto de alinhavo como cobertura pode ser modificado suas configurações, mesmo depois de já termos saído do assistente de aplique, utilizando o atributo do lado direito do pDesign, como veremos futuramente. Conclusão: depois de ter feito as configurações ou escolha das etapas, clique em OK e veja que sua camada selecionada transformou em uma matriz de aplique. No caso, é o que fizemos aqui. Ó. Vejamos que a nossa matriz, a nossa parte do miolo que a gente utilizou o assistente de aplique, transformou em 4 camadas, chamadas a partir desse momento de grupo 1. Essas 4 camadas vão chamar de grupo 1. De aplique, tá joia? Então vamos lá. Padrão VVA. Bom, vamos deixar esse padrão VV para o próximo vídeo, para não ficar tão extenso. Que esse padrão aqui, já resumindo aí, vai ser um dos mais importantes, né? Nossos, deixa eu corrigir aqui. Vai ser um dos mais importantes aí dos nossos estudos, porque através dele a gente vai guiar os nossos grupos de aplique, né, criado no método semi-automático e no método manual, tá ok? Então vamos para o próximo vídeo.